Boa. Eu te convido nesse primeiro momento a abrir comigo Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 44. Pai Celestial, muito obrigado por nos reunirmos nessa congregação, nessa unidade, como fragmento da igreja maravilhosa do Senhor, extraordinária, tão grande. Senhor, muito obrigado, que nessa manhã o Teu Espírito Santo possa mover algo especial da Tua parte nos nossos corações, e também que o Teu Espírito Santo possa mover um sentimento maior do nosso próprio coração para o coração do Eterno, que o Senhor possa marcar a nossa alma, nosso espírito e o nosso corpo nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Encontramos Mateus capítulo 13. A mensagem dessa manhã é: Senhor, restaura o meu amor por Ti. Deus tem necessidade do seu amor. Deus deseja o seu amor para com Ele. Deus espera que você o ame. Amém? A concepção do amor nosso para com Deus é realizado, é construído em movimentos. Não devemos amar a Deus apenas de palavras, mas precisamos mover os nossos corações e realizar movimentos que demonstrem o nosso amor por Deus. Existe um momento muito bonito de Jesus com o apóstolo Pedro. Jesus faz uma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele responde: eu gosto, eu gosto. Jesus insiste pela terceira vez. E aí Pedro entende que deveria dizer: eu te amo. E quando Pedro responde para o Senhor: eu te amo, Jesus diz para ele: apacenta os meus cordeirinhos. O amor, ele é traduzido em movimentos. Se você me ama de verdade, Pedro, então apacenta os meus cordeirinhos. Amém? Uma pergunta que todos nós que estamos precisamos fazer hoje para o Senhor é: Senhor, em que não te amamos? E ao fazer essa pergunta, nós precisamos nos abrir para o Espírito Santo e deixar que o Espírito Santo traga revelações no seu coração. Foi a mesma pergunta feita em Malaquias, uma outra dimensão, quando o povo perguntou: Deus, em que te roubamos? E Deus então traz a revelação para eles através do profeta: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Um outro tipo de pergunta, mas a essência é a mesma. Eu e você precisamos hoje, nesse culto, fazer essa pergunta para Deus: Deus, em que não te amamos? E deixar que o Senhor se mova no meu coração e no seu, para revelar verdades. E se em alguma coisa você fizer descoberta que você não tem amado ao Senhor, peça que o Espírito Santo restaure este amor pelo Senhor nesta manhã. E nós vamos passar por 3 textos. O primeiro deles está aqui em Mateus 13, apenas o versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém? O reino dos céus é semelhante a um tesouro.
Toda vez que encontramos um tesouro, você encontra várias peças que compõem esse tesouro. E cada peça tem o seu gozo, tem a sua grandeza, tem o seu poder, tem o seu valor. E uma peça que nós encontramos dentro do reino dos céus foi o amor do Eterno, revelado na cruz do Calvário. E eu sei que todos nós, quando encontramos essa peça chamada amor do Eterno, dentro desse tesouro, o reino dos céus, você foi impactado de alguma forma. O amor de Deus te impactou naqueles primeiros dias, nos primeiros dias da sua conversão, o seu primeiro amor, como você andava na presença do Senhor, as primeiras obras que você fazia para o Senhor, por causa desse amor que te impactou, o amor do Eterno revelado lá na cruz do Calvário. Isso foi tão intenso que no teu espírito você teve clareza do que foi a obra da cruz. Isso entrou dentro de você, você compreendeu cada momento do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E essa peça desse tesouro, essa peça em particular, o amor de Deus por nós, nos impactou. Pense um pouco. Como foi os seus primeiros dias dentro do Evangelho? Como você era quando você vinha para um culto? Como você olhava para as almas perdidas? Como você olhava para a palavra de Deus? Como você olhava para a oração? Qual era a dimensão que tomou conta de você naqueles primeiros dias? Quando num campo, no mundo, você se depara com o reino dos céus, com esse grande tesouro, e a hora que você abre esse tesouro, e você observa peças extraordinárias dentro desse tesouro, e uma salta para você, o amor do Eterno. Para mim foi tão impactante que Deus falou comigo. Eu estava num salão com alguns drogados, buscando a Deus, num primeiro momento sem saber por que estava lá. Na verdade envolvia fuga e tantas outras coisas, mas ali pela primeira vez na minha vida eu ouvi a voz do Senhor quando me disse: leia Isaías 1:18. E eu li: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ali Deus me trouxe essa peça dentro desse tesouro, o amor de Deus, que entrou no meu coração de um jeito tão extraordinário. Eu comecei a olhar para a minha desgraça, para a minha pobreza espiritual, para quem eu era, e dizer: Deus, o Senhor vai me perdoar? Vai me fazer branco como a neve? Ele me disse: sim, vou fazer por causa do meu amor por você. E aquilo impactou a minha vida, aquilo mexeu comigo, aquilo modificou completamente o meu ser, me colocou no caminho do reino dos céus. Porque o amor do Eterno se moveu de uma forma extraordinária na minha vida. Quando eu encontrei esse tesouro, o reino dos céus, e abri esse tesouro, e o amor do Eterno veio. Pergunte a você mesmo: qual foi o impacto que eu vivi nos primeiros dias que eu abri esse tesouro e encontrei o amor de Deus? Eu fui vendo cada momento de Jesus lá no Gólgota, o sofrimento dele, quando o deitaram sobre aquela cruz e o pregaram, e o levantaram sem nenhum tipo de carinho, sem nenhum tipo de afeto, jogaram aquela cruz dentro de um buraco, sem nenhum tipo de cuidado.
nos primeiros dias eu tinha só 16 anos de idade. Só 16 anos de idade. Aquilo me impactou. O amor de Deus foi tão impactante na minha vida que a partir dali eu dediquei alguns anos trabalhando para o Senhor, dentro de uma casa de recuperação, porque o meu amor era muito intenso por Deus. O que me importava naquele momento era amar a Deus de todo o meu coração. Não tinha outro pensamento no meu coração naquele tempo. Eu sabia que eu precisava ficar lá, naquela casa de recuperação, por aqueles anos todos, perdendo muita coisa. Poderia ter entrado na escola, refeito os meus estudos, e feito tantas coisas, pensado em ganhar mais dinheiro naquela época, mas naquele momento o impacto do amor de Deus fora tão grande no meu coração, que eu simplesmente me doei para o Senhor, o Deus do meu amor. Porque eu encontrei esse tesouro. Ninguém encontra um tesouro com uma peça só. Sempre que alguém encontra um tesouro, você vai descobrir muitas peças preciosas dentro desse tesouro. É isso que compõe um tesouro. E o reino dos céus é comparado a um tesouro. E dentro desse tesouro você encontra o amor de Deus, o amor do eterno. Amém? Eu quero levar você para um outro texto, Colossenses capítulo 3. Eu quero pensar um pouquinho na nossa profundidade. Vamos perdendo o nosso amor por Deus, ele vai diminuindo à medida que deixamos de ser pessoas profundas dentro do reino de Deus. Quanto menos profundo você é, menos você ama a Deus. E a profundidade está em duas coisas mais importantes. Primeira, buscar as coisas de cima. Segundo, pensar nas coisas de cima. Quanto mais buscamos as coisas de cima, mais amamos o Senhor. Quanto mais pensamos nas coisas de cima, mais amamos o Senhor. Para isso, não podemos perder a maior revelação, não sei se a maior, mas uma revelação muito poderosa, muito grande, que está dentro desse texto, quando diz que você está escondido dentro de Cristo, em Cristo. Vamos ler versículo 1 de Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Amém? A profundidade em Cristo é que sustenta o crescimento do nosso amor por Deus. A nossa humanidade, a nossa construção humana, tende a nos colocar dentro dessa terra. Você deve pensar nas coisas dessa terra. Você deve buscar as coisas dessa terra. Mas o amor de Deus, quando nós apoiamos nessa terra, ele fica enfraquecido. Não tem nada de mais nos apropriarmos de coisas importantes dentro dessa terra e de pensar em algumas coisas nessa terra, mas não podemos colocar o nosso coração nessa terra. Por isso, o texto diz essas duas grandezas: buscai as coisas de cima e pensai nas coisas de cima. Porque você mora dentro de Cristo. Você está imergido em Cristo, dentro dele. E quando você entende essa revelação,
quando você compreende que você está dentro de Cristo, que você mora nele, então você tem o seu coração, primeiro, em buscar as coisas de cima e em pensar nas coisas de cima. Quanto mais você busca as coisas de cima, mais o seu amor por Deus cresce. Quanto mais você busca as coisas dessa terra, menos você ama a Deus. Quanto mais você pensa nas coisas de cima, maior é o seu amor por Deus. Quanto mais você pensa nas coisas dessa terra, você ocupa sua mente nas coisas dessa terra, mais em crise você fica. E menos amor por Deus você tem. Porque nós aprendemos no nosso DNA que a nossa felicidade absoluta, a máxima da alegria do ser humano, é estar nessa terra, é pensar nas coisas dessa terra. Não, irmão. Quanto mais você pensa nas coisas de cima, quanto mais você busca as coisas de cima, maior será o seu amor pelo eterno. Amém? E as coisas de cima, a maioria delas é contraditória com relação às coisas dessa terra. Você quer ver como se revela o amor de Deus? Existe um texto magnífico que diz o seguinte: se alguém diz que ama a Deus, a quem não vê, e não ama o irmão, a quem vê, se faz mentiroso. Essa grandeza de amor pertence às coisas de cima. De cima. E a contradição está no que o mundo nos ensina. Se alguém não tem afeto por mim, se alguém é meu inimigo, se alguém não me ama, você deve desprezar, você deve pagar com a mesma moeda. Mas quando você começa a pensar nas coisas de cima, a dizer: Senhor, como é a sua mente? Como você pensa? Como o Senhor pensa a respeito do amor ao próximo? Como eu devo pensar? E o amor de Deus vai se movendo dentro de nós para vivermos o amor do Senhor Jesus. Guarde isso no seu coração. Quanto mais você busca as coisas de cima, maior será o seu amor por Deus. Quanto mais você pensa nas coisas de cima, maior será o seu amor por Deus. No que não estamos amando a Deus? No tempo é um detalhe. Quanto tempo passamos em intimidade com o nosso Senhor? O mundo, ele é tão grande que ele vai criando sistema para nos afastar do amor de Deus. Se não bastasse a própria televisão, que ocupa um bom tempo nosso, agora apareceu o Pokémon. No que não estamos amando o Senhor? Quando gastamos muito tempo na televisão e não gastamos tempo com o eterno, nas escrituras, na oração. No que não amamos ao Senhor? Quando desprezamos as pessoas, quando fazemos acepção de pessoas, quando não tratamos a pessoa como devemos tratar. No que não amamos o Senhor? Escute, Deus tem necessidade do seu amor. Ele deseja que você o ame. Eu quero levar você para o terceiro texto, Apocalipse capítulo 2.
O amor, ele é construído de gestos, de movimentos. Nesse capítulo 2 de Apocalipse, Deus tem uma queixa contra uma congregação. Aqui você tem as 7 congregações, 7 igrejas da Ásia. E a questão de Deus aqui com essa igreja é com relação ao primeiro amor deles. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Esse é um texto muito especial que trata do amor que fora perdido por essa igreja, que fora deixado para trás. A marca da cruz tinha sido deixado para trás. Quando o texto diz: volta para as primeiras obras, ele quer dizer: volta para os movimentos de amor que vocês faziam. E quais os movimentos que foram presentes dentro dessa igreja? As tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, o poder de sofrer por aquilo que é mal, de pagar o preço. A espiritualidade tão acentuada nessa igreja. Era uma igreja de oração, era uma igreja que buscava Deus, e por causa disso a espiritualidade deles era muito acentuada. Eles foram capazes de discernir os falsos apóstolos. Era tão claro para eles: esse é um apóstolo transvestido, não é verdadeiro, é mentiroso. Era uma igreja que andava no amor, nessas coisas. Uma igreja que tinha paciência, uma igreja que trabalhava pelo nome do Senhor, uma igreja incansável. Sempre que alguém dizia: olha, nós vamos fazer tal obra, os irmãos levantavam a mão: conte comigo, vamos fazer essa obra. Pastor, é claro que eu estou falando no contexto do século XXI, dizia: bom, irmãos, é muita gente, vamos escolher uns 10 aí para fazer essa obra, já é suficiente. Os irmãos de Éfeso, o amor deles era tão grande pelo Senhor que eles literalmente trabalhavam pelo nome do Senhor. Se alguém quisesse fazer um movimento para evangelizar o bairro e dissesse: gente, próximo domingo, às 14 horas, vamos nos reunir em frente à igreja da vila, porque nós vamos evangelizar o bairro. O amor deles era tão grande pelo Senhor que eles estavam lá. Eles trabalhavam pelo nome do Senhor. Por quê?
O amor estava dentro deles. O primeiro amor impactante que os movimentava. Por isso o texto diz: voltem a fazer as primeiras obras, porque vocês deixaram o primeiro amor. E existe um perigo quando a gente vai enfraquecendo o nosso amor por Deus. A luz do nosso castiçal é apagado. E uma pessoa apagada dentro da igreja, isso é muito triste. Uma pessoa que não tem ânimo, é uma pessoa que se move como pode, se arrasta. Mas quando o amor de Deus está aceso dentro de nós, o nosso coração está nas coisas de cima. A nossa mente está nas coisas de cima. A prioridade é o Senhor. A prioridade é o Evangelho. E nesse texto, o Eterno tem uma questão com a igreja de Éfeso. Eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor? Vocês abandonaram a obra da cruz? E nós precisamos, em alguns lugares, restaurar o nosso amor pelo Senhor. Sabe por quê? Que a nossa vida vai ser fechada com chave de ouro. O final do texto afirma isso, quando diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A nossa ideia sobre paraíso, ela não é bem construída. Mas se alguém consegue mensurar verdadeiramente o que é um paraíso, então essa pessoa é grande dentro dela, porque ela entende o que é paraíso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como ser humano, eu tenho os meus sofrimentos. De vez em quando eu passo pelas ruas e vejo a miséria presente na vida das pessoas, o caos. Isso me dá uma dor muito grande, porque eu penso: Senhor, essa criatura, ela é a imagem e a semelhança do Senhor. E quando eu vejo pessoas num estado lamentável, de miséria lamentável, isso me faz mal. Mas quando eu coloco a minha mente no paraíso e penso: essa pessoa, ela ainda tem a oportunidade de ser transformada pelo poder do Evangelho, e ela pode viver o paraíso de Deus, a excelência do paraíso de Deus, um lugar extraordinário, um lugar que a gente vai voar. Esses dias um fotógrafo profissional fez algumas fotos do filho dele que tem síndrome de Down e colocou esse menino voando em algumas imagens. Fotos maravilhosas. E no paraíso nós vamos voar. Você vai voar. No paraíso você não vai morrer. No paraíso você não vai depender de política, não vai depender de dinheiro. A eternidade com Deus, viver o amor de Deus. Eu quero terminar lembrando de uma grande experiência que Deus me deu. Nesse mundo, você não consegue perceber o aroma que é o céu. Eu me lembro no ano de 2003, se não me falha a memória, quando eu estava num acampamento, Deus me deu uma experiência de arrebatamento. E nesse arrebatamento eu tive o privilégio de entrar no céu, acompanhado por 2 anjos poderosos. E eu entrei
no céu, segurado pelas mãos deles e completamente inclinado, eu não podia me levantar de modo algum. Eu me lembro quando eu me deparei com aquele portão enorme, e algo que você não consegue imaginar a grandeza, e quando ele se abre, e eu começo a entrar, e sou levado debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Os pés dele ali, naquela experiência, era o tamanho dessa igreja, o pé dele. E a sensação que eu fui vivenciando, a sensação da paz no mundo de Deus, na eternidade dele, a sensação de você estar vivo, a sensação do amor de Deus, da alegria, a sensação da grandeza que é a eternidade, a sensação de você ser indestrutível, é algo fantástico e maravilhoso. Não existe vírus, não existe bactéria, nada que pode destruir o corpo incorruptível quando chegamos lá. A sensação que Deus permitiu que eu vivesse ali e experimentasse o amor dele ali foi algo extraordinário. E dali eu soube no meu coração que deveria manifestar o meu amor. Quando Deus me levou para o inferno de lá com esses 2 anjos, e no inferno eu vi coisas assustadoras, mas quando eu saio do inferno, protegido por esses anjos, Deus me disse: você precisa manifestar o meu amor pelos homens. E me fez estar em cima de uma plataforma, e eu me via pregando naquela plataforma, e uma das coisas que eu vi, mãos que se aproximavam, é como se fossem pessoas que estavam famintas de comida, como ocorre nesses países que estão com problemas de fome, e quando alguém chega com comida, as pessoas vão com a mão querendo pegar comida, porque aquilo depende da vida delas. Foi assim que eu me vi. E Deus me disse: o amor deve ser manifestado. Se tu dizes que me ama, pregue o Evangelho. Viva o Evangelho. Para isso você precisa buscar as coisas de cima e pensar nas coisas de cima. Pense nas coisas dessa terra, mas as deixe em segundo lugar. Quando a gente pensa nas coisas de cima, a nossa prioridade é com as coisas de cima. Ontem, sábado, eu disse para mim mesmo: hoje eu vou tirar o dia tarde para eu descansar. Mas eu sabia que a minha prioridade era visitar um menininho na UTI. E eu fui para lá. Por quê? Porque a minha mente está em primeiro lugar nas coisas de cima. Estar lá com aquela mãe, com aquela criança na UTI, era mais importante do que estar no sofá da minha casa. Estar num culto é mais importante do que você ficar no sofá da sua casa. Fazer uma visita para alguém que está precisando é mais importante do que você assistir a final da Copa do Mundo. É mais importante. Por maior grandeza que seja, assistir uma final de Copa do Mundo no seu próprio país, se alguém precisar de você, essa pessoa é mais importante do que essa final. Quando você pensa nas coisas de cima, quando você busca as coisas de cima, você passa a amar a Deus de todo o seu coração, e você se inclina para viver o Evangelho. Quanto você ama a Deus de verdade? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito dele para morrer no seu lugar.
Aqui está a plenitude do amor de Deus. Faríamos o mesmo? Entregaríamos nossos filhos? Deus fez, porque o Eterno, Ele não apenas tem amor, Ele é amor. Amém? Quero convidar aqui esse grupo tão abençoado, que nesta manhã você pudesse refletir sobre isso e fazer essa pergunta: Senhor, no que eu não tenho te amado? Quais as obras do amor que eu realizava dentro do primeiro amor e que hoje eu deixei para trás? Hoje eu levo minha vida sem um compromisso mais interessante para Deus, porque o meu amor está baixo, o nível do amor está baixo. Um grande homem na história, ele fez uma oração: Senhor, por favor, me dê as almas perdidas. Não me deixes dormir, Senhor, enquanto as almas estão indo para o inferno. Porque ele tinha esse coração? Porque o amor dele para com Deus era um amor extraordinário. E muitas vezes nós, dentro das nossas próprias famílias, estamos assistindo os nossos filhos longe de Deus, e a gente não faz movimentos maiores, porque o nosso amor para com Deus está para baixo nível. E quando você ama Deus, quando o amor seu por Deus está numa dimensão maior, então essas coisas que são mais importantes, elas estão dentro da gente, porque a gente sabe que o nosso filho é mais importante do que tudo nessa terra. Então a gente vai gastar mais tempo com isso, a gente vai orar mais por esse filho, a gente vai chorar diante de Deus, porque o amor de Deus é grande dentro da gente. Gostaria que você ficasse de pé um pouquinho, por gentileza. Sabe uma coisa? Existe uma realidade do nosso Pai eterno. Ele diz que Ele disciplina a quem Ele ama. E quando Ele vê que o seu amor por Ele está baixo, Ele vai enviar disciplina para você amar o Senhor. Muitas vezes a gente vai ter que abaixar as nossas calças para Deus. Deus, dê algumas varadas aí, porque o meu amor pelo Senhor está para baixo. Dê, Senhor. E Deus não vai matar você com essas varadas. Muito pelo contrário, serão varadas de amor dele, para que o seu amor por ele cresça. E nós, pastores, às vezes precisamos dar varadas em algumas ovelhas. E fazemos isso porque pensamos nas coisas de cima, porque sentimos as coisas de cima, porque sabemos que é o certo. E a gente faz por causa do amor. Eu descobri uma coisa na minha vida: quando as pessoas não pensarem mais em você, não se interessarem por você, é porque o amor delas por você ou já não existe ou está muito baixo. E Deus nunca vai deixar de nos amar, nunca, porque Ele quer o seu amor. Amém? Enquanto vamos cantar ao Senhor uma adoração, queria que você fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça nessa manhã. Sempre
Senhor Deus eterno, visita cada coração nessa manhã com essa pergunta que fazemos para o Senhor: no que não te amamos? Se deixamos nosso primeiro amor nas primeiras obras que fazíamos, se temos nos afastado do teu amor, na obra que está dentro do reino dos céus, restaura o nosso amor, como o Senhor restaurou o amor do apóstolo Pedro. O Senhor gastou aquele tempo com ele, porque o Senhor viu nele que o amor dele estava num nível muito baixo. E o Senhor fez as perguntas para ele: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Senhor, qual é a verdade que está dentro de nós? Qual é o amor que nós temos por ti? Qual é a dimensão do amor que nós temos pelo Senhor? Se a gente não te ama em algum lugar, Senhor, restaura o nosso amor, Senhor. Traga o avivamento dos primeiros dias, o avivamento da igreja primitiva, Senhor. Uma igreja, Senhor Deus, que orava, que repartia o pão com singeleza de coração. Uma igreja que se preocupava com as necessidades dos irmãos, a tal ponto de vender as suas propriedades e repartir com aqueles que tinham necessidade. Uma igreja que te cultuava todos os dias no templo. Uma igreja que andava no amor do Senhor, que andava na doutrina dos apóstolos. Senhor, traga esse avivamento para esta igreja, Senhor. Que o teu amor, Senhor Deus, possa se movimentar numa dimensão muito maior pelo poder do Espírito Santo. Que possamos abrir o nosso coração para mostrar um amor maior por ti, Senhor, com as nossas obras de amor nesses dias. Queremos amar os nossos cultos, Senhor Deus, amar a família, amar os nossos irmãos, porque assim traduzimos o nosso amor por ti. Senhor, queremos buscar as coisas de cima, pensar em cima. Eu quero terminar uma coisa para você. O amor de Deus está dentro de você. Você faz coisas que muitas vezes você nem deveria fazer, mas você faz. Esses dias um menino andando na rua, um rapaz, um moço, colocou um mendigo dentro do carro dele. Esse mendigo estava com um fedor já parecido com um fedor que está no inferno, de enxofre. Se não bastasse isso, essa pessoa evacuou literalmente dentro do carro dele. E ele ainda quis levar essa pessoa a tomar banho na casa dele, sem pensar nas consequências. Por quê? Fazemos coisas às vezes até estúpidas. Não que isso foi estúpido, não, de modo algum. Mas às vezes a gente faz coisas. Por quê? Por causa do amor. O amor de Deus em nós. O Marcos fez uma coisa que para algumas pessoas pode parecer estúpido. Algum tempo atrás, ele viu uma cobra coral venenosa entrando num buraco próximo à casa da irmã dele, da sobrinha dele, uma menininha que tem acho que 2 ou 3 anos. 3 anos. Quando ele viu aquela cobra,
ele, sem pensar em nada, em consequência de nada, foi olhar, juntou na cobra e puxou para trás. Porque ele sabia que se aquela cobra ficasse lá, a menininha, a irmã dele, corria risco. Por que ele fez isso? Por quê? Por causa que está dentro da gente. E é esse amor que Deus quer fazer crescer em você. É o amor, paixão das pessoas, que tem misericórdia. É o amor que entende as pessoas. É o amor que trata com as pessoas. É o amor que fala a verdade às pessoas. Com amor, do jeito certo, no lugar certo. É esse amor por Deus que Deus quer restaurar na nossa vida. Quando o amor de Deus está dentro de você, você passa a tratar a sua esposa melhor, seu marido melhor. Você não dá tanto mais importância para aquelas coisas daqui e fica brigando, porque a pessoa é mais importante do que aquele sapato fedorento que ficou lá na sua sala. A maioria de nós ficamos muito mais nas coisas dessa terra, damos muito mais importância às coisas dessa terra do que para as coisas lá do alto. Não estou dizendo que a gente tem que ser relaxado, que a gente não, estou dizendo a ênfase muito acentuada que muitas vezes a gente dá para as coisas dessa terra. Quando a ênfase maior é pensar nas coisas de cima, é buscar as coisas de cima. Que o Espírito Santo possa se mover no meu e no seu coração. Para amarmos a Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Amém? Você pode se sentar em nome de Jesus. Vamos dar os avisos, Claudinha? Muito bem. Tem aí a Rádio Capela, que tem sido uma grande bênção. Essa sexta-feira eu tive o privilégio de estar lá. Dei o meu testemunho. O pastor Marcos esteve pregando. Foi uma bênção. Então você, nas sextas-feiras aí, podendo, sintonize o seu rádio, participe. Próximo. Batismo. Você vai se batizar, procure os obreiros, dê o seu nome, telefone. Para essa semana a gente ainda fechar as entrevistas pastorais. E logo vamos começar o nosso curso. Próximo. Oi? Ok, então se você está aqui, então hoje é o último dia para você se inscrever, ok? Dar o seu nome. Então você tem agora de manhã e à noite para você fazer isso. Próximo. Aí está o nosso 24º aniversário. Vai ser uma bênção. Homens de Deus vão estar conosco, né? O Andrés, o profeta Mateus. O profeta Mateus é um homem muito conhecido da Batista Shalom, do pastor Claudinho. Alguns pastores o conhecem. Homem de Deus. É um homem que tem revelação de Deus mesmo. Então vai ser uma bênção. Então se prepare para os nossos aniversários. Dia 13, 14, 15, 16, 17. E no domingo tem uma coisa diferente. Vamos realizar todos os cultos lá no Trevo. Então não vai ter culto à noite nas demais unidades. Todo mundo lá para o Trevo. Domingo de manhã, o culto normal nas igrejas. Ok? E o horário vamos começar mais cedo nos aniversários. Não sei se tem lá, 19h30, não às 20 horas, ok? Então já vai se preparando para isso. Próximo. A reunião mensal de casal vem aí, dia 24/9. Quem vai estar pregando é o pastor Zé Américo. Então vá, participe. Vai ser uma bênção. Ainda não sei que vou ministrar lá, ainda Deus não falou comigo. Então vai ser uma bênção. Dia 24, lá no Trevo, às 20 horas. Próximo. Reunião mensal de mulheres. Também agora, dia 27/9, a última terça-feira deste mês, para todas as mulheres. A última reunião foi uma bênção, então venha. Próximo. Tem um aviso aos pais, dia 10/9, é um sábado, às 15 horas, haverá ensaio geral com as crianças de 4 a 12 anos no Trevo, nos preparando para o aniversário. Dia 17/9, é um sábado, às 10h30, haverá ensaio geral com as crianças também lá de 4 a 12 no Trevo, ok? Cada ensaio terá duração de 1h30. Os pais deverão levar e buscar os seus filhos, ok? Então os pais aí já se ajustem para isto.
dia 10, dia 17. A inscrição vai ter um acampadento para crianças de 6 a 12 anos, vai ser dia 30, vai ser lá na unidade do Trevo, ok? Então tem uma taxinha aí para nos ajudar de R$15. Você deve fazer a inscrição do seu filho, autorizando e pagando essa taxa aí para esse acampadento, tá bom? Procura aí a Dani Olivetti, a Helenita, Tereza, os professores do departamento infantil, da noite ou da escola bíblica. Próximo. Vai ter um congresso de louvor e adoração que está sendo realizado pelo COPAV. Vai ser lá na Batista Shalom, no dia 30/9. Na verdade, vai ser dia 30 e dia 1º. É isso, né? Dia 30 e dia 1º/10. No dia 30, às 19h45. No dia 1º/10, às 8h30. A ficha de inscrições está aqui. Tem uma taxa de R$10. Caso você queira participar, vai ser uma bênção. Tem um cartaz lá desse congresso, está ali no mural, você pode dar uma olhadinha. Vai ser uma bênção. É o Beto Gomes e o Marcial Santos que vai estar ministrando aí esse congresso. Aberto para toda a igreja. O acampamento Garra está chegando, se prepare. Mais algum aviso? E aí estão as nossas atividades, né? Os nossos cultos da família. Amanhã reunião de oração. A reunião de Débora, terça-feira às 14 horas. A quinta-feira tem o nosso culto. Venha para o nosso culto. Eu sei que a gente tem muitas atividades, não é? Separa aí 1 ou 2 quintas-feiras, pelo menos por mês. Venha num dos nossos cultos, ok? Sexta-feira tem a turma do TEL. Muito bem. Vamos reunir em família, então. Vamos para a escola bíblica agora, né? Estamos aí dentro do horário.